Tudo bem? Mais uma vez, boa noite a todos. Bom ver a igreja cantando, estão cantando muito bem esta noite. Hoje, dia especial, né? Um dia do Senhor, um dia que nós tiramos para adorar o seu nome. E esse é o propósito da nossa música, esse é o propósito de nós sairmos de casa e nos reunirmos aqui nesse lugar especial para adorar aquele que nos comprou, aquele que pagou o alto preço, que entregou seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores, demonstrando sua misericórdia, sua graça e também sua justiça, colocando sobre o seu próprio Filho a punição devida do nosso pecado, do meu pecado e do seu pecado. E por isso nós chegamos aqui para agradecer, para adorá-lo, em gratidão a tudo que ele tem feito por nós. Esta noite nós vamos estudar o capítulo 3 de Malaquias, os versos 6 a 12, Malaquias 3, versos 6 a 12. Nós temos estudado este livro, profeta Malaquias. A mensagem de Malaquias responde à seguinte pergunta: é importante a forma como eu adoro a Deus? E ao estudar o livro de Malaquias, nós temos entendido, aprendido que sim, é de suma importância a forma como nós adoramos a Deus. É de tão grande importância que o próprio Deus não abriu mão de prescrever como o culto deve ser, como nós devemos adorá-lo. Através de Malaquias, da palavra, da pregação de Malaquias, Deus nos ensina como ele quer ser adorado. E nós já aprendemos que não é questão de sinceridade, porque por mais sinceros que nós possamos ser, nós também podemos estar totalmente ou sinceramente errados. A sinceridade não é o crivo, não é o filtro, mas sim a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que mostra para nós, quem nos ensina como adorá-lo, e não o nosso coração caído, nosso sentimento, nossa mente, mas a palavra de Deus. E quando nós nos afastamos da palavra, nós deixamos ou não conseguimos agradar a Deus. E o que nós vamos realizar em nome de Deus não pode ser chamada de adoração, de culto. E por isso é de grande importância a mensagem de Malaquias em nossos dias, porque há muitos que se reúnem em nome do Senhor, mas não para fazer o que Deus pede, o que Deus manda, para fazer aquilo que eles sinceramente acham que Deus quer. Mas muitas vezes é o que eles querem, é o que nós queremos, é o que a carne quer. Então você vai ter aí uma confusão. E Deus não se agrada disso. Era o problema de Israel. Israel se apartou da palavra de Deus e com isso eles não estavam adorando a Deus. E a razão de Malaquias estar pregando essa mensagem é porque Deus não se agradava da adoração de Israel, porque ela não estava sendo realizada com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus quer. Eles estavam fazendo da forma que eles achavam que deveria ser, com toda a sinceridade, mas estavam fazendo errado. Então Malaquias nos ensina que a adoração, ela é algo tão importante que Deus prescreveu para nós. Deus deixa claro que a forma como nós adoramos é importante e começa pela forma como nós nos aproximamos de Deus. Nós já vimos que a forma como nós nos aproximamos para adorar a Deus, ela é importante. Como nós devemos nos aproximar de Deus? Nós já aprendemos que devemos ter pelo menos 3 atitudes que vão marcar a verdadeira adoração. A primeira é entender quem Deus é. Você não vai adorar Deus corretamente se você não conhece Ele, se você não sabe quem Ele é, mas é o Deus da palavra, não o Deus que eu acho. Não é aquele Deus que é amigão, aceita tudo do jeito que eu quiser. Não, é do jeito que Ele quer. É como Ele se revela na palavra dEle. E como Deus se revela na palavra dEle, nós vimos que Ele se apresenta como quem é o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos. Ele é soberano, Ele é um Deus de amor, e nós vimos que em sua soberania Ele elegeu Israel. Ele escolheu a sua nação, baseado na sua própria vontade, porque Ele é Deus. E ele faz o que ele quer. Ele amou Jacó e aborreceu-se de Esaú. Antes que eles tivessem nascido, Deus já havia escolhido Jacó. Então ele mostra a sua soberania. E não é injustiça, porque tanto Jacó como Esaú
eram pecadores desde o ventre de suas mães. Ambos mereciam o inferno por causa do pecado. Mas Deus, na sua graça soberana, escolheu livrar Jacó, escolheu Jacó para ser seu. Ele então foi misericordioso. Poderia ter julgado e condenado os dois, mas baseado na sua graça e misericórdia, ele quis salvar, quis escolher Jacó, e aborreceu-se de Esaú. Deus, ele pede que nós nos aproximemos dele, então, com a visão correta de quem ele é. Ele é o Deus soberano, é um Deus de amor, porque nenhum dos dois merecia ser salvo, ser escolhido, mas Deus salvou, escolheu Jacó. E não só Jacó, mas mais na frente nós vemos o plano de Deus em formar uma nação através deste homem. Tão pecador quanto nós, mas Deus vai poupar a nação de Israel durante o decorrer da história. Nós vimos também que a atitude correta para adorar a Deus é temê-lo, ter reverência, se aproximar com uma atitude humilde. E não é só temor de, eu tenho respeito, mas de tremor, eu tenho medo. Eu realmente fico preocupado com o que pode acontecer se esse Deus, que é o soberano Deus, o Criador, ver algo errado em mim. Ele que pode realmente fazer a minha alma perecer no inferno. Eu tenho que tremer diante desse Deus. Mas muitos hoje acham que temor não tem nada a ver com medo. É só tratar Deus como amigão, é respeito só. Não, se você para ver quem Deus é, através das Escrituras, você vai temer, vai ter reverência, mas forte tremor também. Você não quer desagradar esse Deus, como nós lemos hoje pela manhã, né? Que sai fogo das suas narinas, que em breve vai julgar a humanidade, grandes e pequenos, e vai dar o justo pagamento para toda a humanidade. Este que é o soberano juiz, que vai fazer aqueles que ainda rejeitam o seu plano de salvação, rejeitam Cristo, vão perecer eternamente. Ele vai lançar no lago de fogo do inferno todo o rebelde contra o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus deve ser temido, e ao ouvir o nome dele, ao pensar em quem ele é, nós devemos tremer. Terceira atitude, nós devemos esperar em Deus. Nós vimos que a adoração correta vem de um coração que confia totalmente em Deus, não importa as circunstâncias, tempos bons ou tempos difíceis. Sua esperança está no Senhor. Malaquias nos ensinou que a adoração envolve oferecer o nosso melhor. Deus exige o melhor de nós. E se nós podemos fazer melhor e entregamos aquilo que é medíocre, o pior ou o resto, Deus não aceita a adoração. Deus não recebe. Ele quer o melhor, porque Ele é o Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. Malaquias também nos ensina acerca da adoração, que adorar a Deus, cultuar o nome do Senhor, envolve honrar o nome dEle. E honrar onde? Em nossa vida diária, cumprindo o propósito que Ele nos deu como servos seus neste mundo. Nós precisamos cumprir o plano que Deus tem para nós. Qual é esse plano? Viver vidas santas no nosso dia a dia. Não é só cantar corinho e ouvir mensagem na igreja, ou no local de culto, no lugar do encontro, não é? Aqui é muito fácil, mas Deus exige de nós honra ao nome dEle quando nós saímos daqui. Durante nossa semana, durante o nosso dia, todo instante, Deus quer ser honrado pelo seu povo. Então nós precisamos entender que a adoração envolve nossa vida toda, por completo. Aprendemos com Malaquias que Deus, além de honra, exige fidelidade ao seu nome. O povo de Deus deve ser fiel a Deus, porque quando há infidelidade ao Senhor, lembra, nós vimos, vai haver também infidelidade conjugal. Nós vimos como Deus trata o seu povo por conta da infidelidade conjugal, mas que na verdade era apenas um reflexo da infidelidade espiritual deles. Eles não mais criam em Deus, estavam longe de Deus e por isso estavam tratando suas famílias como um lixo, abandonando suas mulheres e casando com outras mulheres. Quando a infidelidade do povo de Deus para com Deus,
nossa família vai sofrer. A verdade é que aquela velha frase, né, famílias fortes, igrejas fortes, não vai poder ser uma realidade em nossas vidas. Porque se nós não somos fiéis a Deus, nós vamos ser infiéis em nossa família. E logo as igrejas vão enfraquecer. A igreja enfraquece, a família sofre e a igreja enfraquece por conta de nossa infidelidade ao Senhor. Portanto, adorar a Deus, cultuar a Deus, exige fidelidade total a Ele. Também aprendemos que a verdadeira adoração, o cultuar a Deus, envolve ficar realmente confiados nele. Aprendemos que vale a pena cultuar a Deus, confiar nele, adorar o seu nome, porque ele está vindo com justiça para punir os ímpios e recompensar os seus servos. Esse foi na última mensagem, o povo de Israel questionando se Deus existe. Onde é que está o Deus da justiça? E Deus respondeu para eles: eu estou vindo, eu estou atento, observando o que vocês estão fazendo, a forma ímpia, perversa como vocês têm se conduzido, e eu estou mandando o meu mensageiro. Lembra? Eu já estou enviando aquele que vai preparar o caminho do meu mensageiro, o mensageiro da aliança. Ou seja, apontando para Cristo, que vai vir e vai estabelecer a nova aliança e em breve vai estabelecer o seu reino por completo com justiça e igualdade. Deus está vindo, o Senhor está vindo com justiça e vai punir os ímpios e recompensar os seus servos. Hoje à noite nós vamos tratar os versos 6 a 12. E aqui o título da mensagem, irmãos, hoje é: Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar o seu povo. Malaquias 3, 6 a 12. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Quero frisar aqui o verso 7, onde ele diz: desde o dia de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos, e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Pai amado, nós chegamos à tua presença, ó Deus, com a consciência, com a certeza de que nós somos pecadores, caídos, falhos, indignos, e que o Senhor é um Deus santo, soberano, maravilhoso, poderoso, e reconhecemos a nossa necessidade, ó Pai, de ganhar do Senhor graça e misericórdia para continuarmos neste mundo servindo o Teu nome. Apesar da nossa debilidade, das nossas faltas, nós suplicamos ao Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor nos dê, ó Deus, graça e misericórdia para podermos, ó Pai, oferecer ao Senhor um culto vivo, uma adoração
verdadeira, em espírito e em verdade, não só durante esses minutos que nós temos aos domingos, ó Pai, mas por toda a nossa vida, cada dia da nossa vida, cada hora, cada minuto, cada segundo. Que possamos entender de uma vez por todas, ó Deus, que cultuar o Seu nome, adorar o Seu nome é algo sério, é de suma importância, e que nós possamos tratar o culto, a adoração ao Seu nome da forma correta, Senhor, de maneira digna. Trabalhe em nossos corações para que nós possamos, ó Deus, através da Sua palavra, aprender mais do Senhor, para oferecer o melhor ao Senhor, aprender aquilo que o Senhor de fato quer, como o Senhor quer, para que possamos entregar aquilo que te agrada, que te alegra, Senhor. Tem misericórdia de nós, eu suplico. Peço também pelos nossos filhos, abençoa nossas crianças, ó Deus. Que eles possam ouvir Sua palavra e atender a Tua voz, ao Teu chamado. Essa é a minha súplica em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós temos aqui um discurso tão conhecido, um texto muito conhecido. Sempre quando pensamos em Malaquias, logo, vai falar de dízimo, né? Mas você viu já quanta coisa nós aprendemos em Malaquias, que de fato ele vai tratar aqui, nós vamos tratar hoje um pouquinho sobre a questão do dízimos e ofertas, mas o foco de Malaquias, de fato, está na adoração. A preocupação dele é com o culto ao Senhor. E nesse sentido, o ofertar, o dízimo e as ofertas fazem parte da adoração. Tanto é que o povo estava falhando nesse quesito. Nós vemos como Deus denuncia a falha deles. Portanto, nós precisamos aprender da palavra do Senhor esta noite que Deus quer abençoar o seu povo, mas para isso o povo precisa obedecer a sua palavra. Deus quer abençoar o seu povo, mas para isso, para que Ele abençoe o seu povo, o povo precisa obedecer a sua palavra. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que a ênfase de Malaquias nessa perícope é realmente a obediência à palavra dele. Deus vai tocar no assunto dos dízimos, mas a ênfase, eles estavam errando nos dízimos e ofertas, estavam roubando a Deus, porque eles tinham deixado de lado a palavra de Deus, o mandamento, os estatutos do Senhor. E Malaquias está chamando esse povo para um retorno à palavra e, por consequência, um retorno a Deus. Veja lá no verso 6, ele diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Malaquias aponta, em primeiro lugar, aqui para a imutabilidade de Deus. O que quer dizer isso? É o fato que ele não muda, não tem variação, não há sombra, possibilidade de mudança em Deus. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre o será. Ele é santo, justo, ele é perfeito e sempre o será. Não há possibilidade de variação, sombra de mudança em Deus. E ele diz: eu não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, apontando para a nação de Israel, não foram destruídos. Malaquias então aponta para essa estabilidade. Deus é um Deus que não muda, não há confusão nele, não há mudança, mas também aponta para a injustiça do povo, para o fato de que o povo também não muda. Quando ele diz, vocês, filhos de Jacó, quando ele enfatiza isso, Deus está dizendo, eu, Senhor, não mudo, mas vocês também continuam sendo filhos de Jacó. Quem foi Jacó? Você sabe, conhece a história de quem foi Jacó, né? Um mentiroso, um enganador. É aquele que quer passar a perna. Quando ele nasceu, ele já nasceu segurando no calcanhar do irmão, para sair na facilidade. Essa é a história dele. Então ele sempre queria levar vantagem. E sabemos na biografia dele, na história dele, que ele vai encontrar alguém mais esperto que ele, que é o sogro. Lembra do Labão? Labão vai fazer ele trabalhar 14 anos para poder casar com a esposa desejada. Foi enrolado. Ele era um enrolador, mas acabou. E é sempre assim, Você acha que é o espertão, no fim, você acaba sendo enrolado. E esse é Jacó.
Jacó é o pai da nação de Israel. E Deus está dizendo, vocês continuam imitando o pai de vocês. Eu não mudei. Eu sou justo, santo, eu sou amor, eu amei Jacó. E eu continuo sendo o mesmo. Mas vocês continuam sendo o mesmo povinho ainda. Vocês não mudam, vocês continuam sendo como o seu pai Jacó. Enganadores. A palavra Jacó também tem uma ideia de cabeça dura. Você já viu quando a Escritura diz um povo de dura cerviz? Povo de cabeça dura, de difícil entendimento, ignorante. E é isso que Deus está dizendo para Israel. Vocês continuam da mesma forma. Um povo de cabeça dura, querendo levar sempre vantagem. Deus deixa claro, eu não mudo. E vocês, porém, da mesma forma, não têm mudado. Continuam na sua indignidade e na sua justiça, imitando o pai de vocês, Jacó. No entanto, apesar dessa falta de mudança em Israel, Deus continua sendo o mesmo. Como? Ele disse no capítulo 1, verso 2 para Israel, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, porque eu amei o povo de Israel, eu amei vocês, vocês ainda não foram destruídos. Eu não mudo. Deus não deixou de amar o seu povo, apesar do povo continuar imitando o pai Jacó, enganando e passando a perna. Sempre dava um jeitinho de levar vantagem. Você já ouviu falar do jeitinho judeu? O brasileiro só não, é judeu também. A gente costuma, né, sempre falar, puxa, é o jeitinho brasileiro, né? Mas nós vemos biblicamente que Jacó, ele é o pai do jeitinho brasileiro, porque é o jeitinho judeu. E Israel aprendeu o jeitinho de Jacó e virou o jeitinho judeu, um jeitinho de levar vantagem. Deus, eu pergunto para vocês essa noite, Deus tem mudado no decorrer da história da humanidade? Não, Deus é o mesmo nesse tempo, no nosso tempo, vai ser sempre o mesmo. À frente do nosso tempo, Deus é sempre o mesmo, Ele não muda. Eu pergunto a vocês, a humanidade tem mudado? O homem melhorou? Você olha para o ser humano hoje e fala, hoje, uma bênção, muito melhor do que séculos atrás. Estamos evoluindo sempre para o melhor. É isso que você contempla ao ler os jornais, ao escutar as notícias? Tão cativantes, né? Semana que passa a semana inteira, só notícia boa. O ser humano evoluindo. Não, o ser humano não mudou. E a verdade é que a tendência humana, por causa do pecado, quanto mais pecador na terra, pior vai ficar. Pior vai ficar. Quanto mais o homem aumenta o número da humanidade, quanto mais o homem se multiplica, é mais pecador na terra. Então, a expectativa de melhora sem Deus não existe. O homem não melhorou nesse sentido. E a verdade é que hoje nós também não somos diferentes do povo de Israel, de Jacó. Não melhoramos, não nos aperfeiçoamos. Somos tão caídos e propensos ao pecado quanto Jacó e o seu povo. Está em nós, agora sim, dar o jeitinho brasileiro, né? Que vem lá do judeu, lembra disso? É uma herança maldita. Está em nós levar vantagem, seja nos negócios, nos relacionamentos e, pasma, até mesmo na religião. O ser humano quer levar vantagem em tudo, ele quer passar a perna em alguém. Sempre tentando ser o mais espertinho, furando a fila, adquirindo produto, talvez que você sabe a procedência não é a ideal, mas é mais barato, é o piratão, né? Vamos. Consumindo produtos dessa estirpe, sonegando impostos, imposto de renda, vai lá e dá uma acrescentada naquilo que você não gastou para poder reaver mais tarde. Essa é a nossa cultura caída, humana, nosso jeitinho brasileiro que expressa bem o que era o jeitinho judeu. E isso chega na religião, irmãos, chega na igreja. Você sempre quer enrolar alguém, nem mesmo que esse alguém seja o próprio Deus. Você quer sempre dar uma desculpa para Deus. Nós vimos um tempo atrás sobre oferecer o nosso melhor a Deus, mas
Sempre a gente oferece o que resta, o que sobra, o que dá. E aí você sempre vai ter um jeitinho de, na sua mente, no seu coração, você acha de enganar a Deus, de dar uma resposta e Deus vai ficar satisfeito. Quando na verdade nós temos visto que Deus não fica satisfeito. Ele não se agrada do meia boca, do resto. Ele quer o melhor. Ele quer honra, fidelidade, ele quer o nosso todo. Ele quer você por completo. Não há nada em nós que Deus não deseja, ele quer tudo. Ele comprou por um bom preço. E não comprou o que sobra, ele comprou tudo. Mas infelizmente, por causa dessa herança do pecado, herança caída, nós sempre estamos tentando enrolar. E infelizmente, achamos que podemos enrolar até Deus, enganar até Deus, dando uma desculpinha para aquilo que deixamos de fazer. Poderíamos fazer melhor, mas você sempre tem uma boa desculpa para Deus. Você acha que pode enrolar a Deus. Pense nisso. Deus não muda. Ele nos conhece perfeitamente. E Ele sabe das nossas injustiças e de nossa indignidade. E só porque Ele não muda, amada igreja, só porque Deus não muda, nós, à semelhança de Israel, não fomos destruídos ou consumidos pela sua ira ainda. Então nós temos que dar graças a Deus, porque Ele não muda. Porque Ele é amor e Ele é justiça. E Ele tem sido gracioso, misericordioso para conosco. E Ele tem nos preservado da sua ira. Portanto, nós temos que louvar a Deus e dar graças a Ele por sua misericórdia, por suas misericórdias que se renovam cada manhã. Porque se não for as misericórdias de Deus, nós já não estaríamos mais aqui. Precisamos entender que culto ao Senhor é algo importantíssimo. E Ele espera de nós, através de nossa adoração, o melhor. Ele quer que você ofereça a Ele o melhor sempre, e não o que sobra. Israel estava tão longe da palavra de Deus, dos estatutos do Senhor, que eles estavam enrolando, enganando, e o texto diz, a palavra mais pesada, roubando a Deus, no que era lícito, o que era por direito de Deus. E aí o texto diz dízimos e ofertas. Mas a razão desse desvio de conduta do povo era que o verso 7 diz, desde o dia dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a causa do desvio de Israel em sua adoração, ao ponto de roubarem o que é de Deus, aqui os dízimos e as ofertas, era por conta do quê? Esse desapego, essa ignorância, esse abandono, um afastamento da palavra dele. Eles se esqueceram dos estatutos de Deus e por isso estavam pecando de uma maneira tão medonha, tão feia. Quando você escuta isso, não soa Deus apontando para o homem falando, vocês estão me roubando. Como alguém pode roubar a Deus? O texto vai trabalhar isso. Mas nós vemos que Israel estava caindo tão profundamente no pecado, num desvio, por conta do quê? Da sua ignorância para com o mandamento, do seu desapego para com a palavra de Deus, o seu desprezo à palavra de Deus. Malaquias está declarando para o povo e para nós também hoje qual era a razão de todo o sofrimento e de toda a má conduta, o desvio de conduta da nação. E ele está exortando a nação a se arrepender. E eles deveriam se arrepender da desobediência, o abandono para com a palavra. Esse desvio da palavra, dos estatutos do Senhor, estava levando a nação a cometer pecados terríveis, e inclusive tomando o que era de Deus, o dízimo e a oferta que era do Senhor. Malaquias aponta que isso não era algo recente, da nação presente, mas veja, ele diz que desde o tempo dos seus pais, era um problema já que vinha
na descendência, né? Já haviam herdado essa tendência a serem rebeldes à palavra de Deus. Malaquias denuncia essa rebeldia, essa desobediência histórica. Deus, em seu amor e em sua misericórdia, chama a nação para que eles se arrependam. Deus quer abençoar o povo. É aqui que nós vemos, Deus quer abençoar o povo. No entanto, o povo precisa obedecer à sua palavra. Ele diz: voltem-se para mim, retornem para a minha palavra. Deus convoca a nação a voltar-se para ele, para que ele possa voltar-se para eles e os abençoar. No entanto, veja a resposta dessa nação ímpia, cabeça dura, essa nação que tem uma tendência a sempre dar um jeitinho. Eles dizem, cinicamente: como havemos de voltar? Mais ou menos eles estão dizendo: no que é que nós estamos pecando, Senhor? Qual é o nosso erro? Não entendi, qual é a razão? Cheios de arrogância, cinismo, ironia, eles respondem à acusação de Deus com essa postura de quem realmente é um povo de dura cerviz, um povo rebelde em sua história, né? Desde o tempo dos seus pais. Então o povo: mas não é conosco, esse problema não é nosso. Como assim? Se arrepender de quê? Amada igreja, como podemos ver, a razão da miséria e sofrimento dessa nação, do povo de Israel, foi o seu afastamento de Deus. Como é que isso aconteceu? Como eles se afastaram de Deus? Um Deus santo, justo e bom? Porque eles abandonaram a palavra de Deus. Eles deixaram de guardar os seus estatutos. Hoje não é diferente. A regra é a mesma. Quando o povo de Deus, a igreja, você, servo, serva de Deus, deixa de lado a palavra, você enfraquece. Você enfraquece em seu amor para com Deus, em sua fé e em sua dedicação ao Senhor. Tudo isso está ligado ao abandono da palavra de Deus. Você até afirma: eu amo a Deus, mas na verdade já vai tremer na boca, né? Porque não é bem assim. É aquele amor para o inglês ver. Porque, na verdade, você não tem dado crédito à palavra de Deus. Você não tem apreciado a lei de Deus, os estatutos dele. Para você, a lei de Deus não é como para o salmista, como o ouro depurado, como o mel no paladar. Você tem olhado para a palavra de Deus e falado: não, isso não é comigo. Isso é com quem estudou para estudar. Eu não preciso estudar. Eu não preciso conhecer a palavra. É aí que você se engana. Você pode olhar para a sua vida e falar: mas por que eu não tenho prazer de ir na igreja? Por que eu não consigo amar o meu irmão? Por que eu não consigo servir na igreja e fazer um sacrifício? Por que eu não contribuo mais para o Senhor? Qual é a resposta? Você não está dando a devida importância para a palavra de Deus. Porque, irmãos, devemos aprender isso, que a vida do cristão, ela está ligada à palavra. A palavra é o nosso oxigênio. Se falta oxigênio, o que acontece com o cristão? Acabou o oxigênio do cristão, morre. Não é outra. Não é, o final não vai ser diferente. A não ser que alguém faça respiração boca a boca, né? Mas isso é uma longa história. Mas qual é a consequência? Faltou oxigênio? Vai falhar, vai morrer. Se não tiver oxigênio, a gente morre. Se falta Bíblia para o cristão, vai faltar vida nele. Se falta Bíblia, conhecimento da palavra, ele não tem prazer na palavra, não tem amor, não tem como ele realmente desejar sacrificar algo para o Senhor, oferecer algo ao Senhor, amar o seu irmão, é impossível. A palavra é a vida do cristão. Dependemos dela, irmãos. Se você não depender da palavra, seu amor, sua fé, sua dedicação vão por água abaixo. E junto com você vai a sua família, esposa, no caso, marido, filhos, seus vizinhos, o seu trabalho, os seus amigos de trabalho.
tudo isso que está ao seu redor vai desmoronar junto. E não vai demorar muito para você estar no meio do caos, longe da palavra, cheio de problemas, sem ânimo, sem prazer, sem vontade de fazer nada para Deus e desesperado com os problemas que estão chegando. Sem luz no fim do túnel. Por quê? Porque você se afastou do Deus vivo e verdadeiro, daquele que é a luz, daquele que nos dá a direção, porque você abandonou a sua palavra. Abandonar a palavra é incorrer em desgraça, é cair em desespero. Aprenda de uma vez por todas que a palavra é a vida do cristão, é a sua vida, ela deve ser a sua vida. E eu sei que ao ouvir estas palavras, muitos aqui estão na mesma postura de Israel. Como assim? Palavra, pastor? Bíblia todo dia? Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, pastor? Que isso? Conhecer mais? Já chega no WhatsApp tanta informação da Bíblia. Vai falar a verdade que você já não ficou, mas de novo. Outra informação da Bíblia. Esse é o nível do nosso pecado. E assim como Israel, nós somos cínicos. Para que eu preciso toda hora de Bíblia? Para que conhecer tanto a Bíblia? Eu vou virar assim um fanático, né? É para isso mesmo. Você ficar fanático pela glória de Deus. Para você ficar fanático pelo reino de Deus. Porque se tem algo que vale a pena neste mundo trabalhar e ser fanático, irmãos, pelo reino de Deus, pelas coisas lá do alto. Não foi para isso que você foi salvo e foi chamado? Para viver pelas coisas do alto? A Escritura deixa muito claro qual é o nosso propósito neste mundo. É glorificar a Deus, é viver para Ele. E nós só vamos cumprir o nosso papel, você só vai concluir a sua obra, seu chamado, sua função pela qual você foi chamado, você veio a existir neste mundo, se você conhecer a palavra de Deus. Porque é ela que expressa o Deus da palavra. Deus se revela nela. E quando nós nos afastamos dela, tudo cai, tudo naufraga. Creia. Submeta-se à palavra. Deixe essa postura de cinismo, de arrogância, mas se humilhe sobre a palavra. Coloque-se ali diante da palavra, disposto a aprender mais de Deus, para que ela molde o seu entendimento, o seu coração cada vez mais. Lembre-se, tem sido repetido esse ensino aqui. Adoração, o culto ao Senhor, é mais do que cantar hinos e ouvir mensagens. O culto é a expressão máxima do que você crê acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O culto é a entrega externa, é a parte objetiva, é o resultado daquilo que ocorre durante a semana, de maneira interna, na sua mente e no seu coração, por meio do quê? Da palavra de Deus, trabalhando em sua vida. Portanto, nós não vamos ter adoração verdadeira se você, durante a semana, não se expõe à luz das Sagradas Escrituras. Você não vai ter fé, não vai ter amor, não vai ter dedicação. Porque está faltando vida. Aonde é que você vai alimentar a sua alma? Aonde é que você vai ganhar desejo, amor, fé? Na Escritura. Não abandone a palavra de Deus, irmãos. Não seja desses que pegam a Bíblia para o culto e depois abandonam lá. Você só no sábado à noite, às vezes domingo, já na igreja vão lembrar. Puxa, esqueci minha Bíblia. Usa do celular, né? Muitos fazem isso. Porque não lembra da Escritura dia nenhum. Só quando talvez é cobrado. Não tem essa postura. Entenda que a vida do cristão está ligada totalmente, depende da Escritura, da palavra de Deus. Ela é o nosso oxigênio. Como você tem tratado a palavra de Deus? Você está apegado à palavra, você está fiel a ela, submisso a ela, você está obedecendo a palavra de Deus? Ou você tem desprezado esse livro tão maravilhoso? Tenho estudado com jovens e nós vimos como essa palavra foi preservada por Deus de maneira sobrenatural. Ela foi feita, foi obra
de Deus, a inspiração, a inerrância dela, perfeitamente realizada por Deus, o Espírito Santo. Não é a coisa de homens, mas Deus, o próprio Deus, ditou para esses homens santos, mais de 40 escritores, os quais escreveram o que Deus quis. Ela é a palavra de Deus, santa, viva, palavra eterna. Tudo vai passar neste mundo, irmãos, mas a palavra de Deus não vai cair um tio. Por isso nós precisamos dar crédito a ela e fazer dela cada vez mais a base da nossa vida, porque ela é o nosso oxigênio. Não despreze a palavra. Porque quando nós nos afastamos da palavra, nós incorremos ou caímos em desgraça, em caos, sofrimento. A nação de Israel está sofrendo o que está sofrendo, por quê? Vocês abandonaram os meus estatutos. Deus disse isso para eles. Voltem-se para mim. E eu convido você hoje à noite a ouvir esse convite de Deus. Se você tem desprezado a Escritura, a palavra de Deus não tem o lugar devido, o lugar que deveria ter na sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e você tenha visto desânimo, falta de desejo de cultuar e servir ao Senhor, falta de desejo de contribuir para esse Deus santo e maravilhoso, que tem suprido e tem te sustentado até aqui. Sabe por que tudo isso tem ocorrido? Por conta do seu desprezo à palavra. Ouça o apelo de Deus, volte-se para mim. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Voltando-se para a palavra dele. Olhos bem atentos à palavra, ouvidos bem sensíveis ao que Deus diz. É isso que vai fazer de nós um povo abençoado por Deus. Porque se nós não obedecemos à palavra de Deus, irmãos, nós aprendemos aqui no livro de Malaquias, Deus não vai nos abençoar. Pelo contrário, é maldição sobre maldição que cai em nossa cabeça. Verso 8 ele diz: será que alguém pode roubar a Deus? Essa é uma pergunta um tanto quanto, como é que alguém rouba a Deus? Ele é o Criador, nós cremos que ele é soberano, dono de tudo. Mas Malaquias faz essa pergunta para o povo, para despertar o povo. Fala, peraí, como é que vocês podem roubar a Deus? Alguém pode roubar a Deus? Para que o povo pense, como assim? E ele aponta, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A questão dos dízimos e ofertas para o povo de Israel era algo muito claro. Deus deixou claro no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, Deus colocou, estabeleceu com esse povo o seguinte, eles deveriam dar a 10ª parte de toda a sua prosperidade, da sua plantação, tudo aquilo que eles prosperavam, eles davam a 10ª parte. Esse princípio, ele vem, por exemplo, Levíticos 27, 30 a 33, é descrito lá. Deus estabeleceu para eles a responsabilidade de entregar 10% de toda a sua renda para sustentar os levitas e os sacerdotes. Como é que funcionava? Israel era uma teocracia. Hoje nós vivemos em democracia, né? A presidente e todo esse sistema que nós sustentamos com o quê? O que sustenta o Congresso? A miséria do imposto, né? Você faz uma compra de R$300, você paga 100, 105 de imposto. No arroz, feijão lá. Isso é devido. Para que a nação funcione, tem que ter, né? Tem uma ordem. Embora funciona tudo levado à breca, né? Todo meio torto aí. A gente sabe o porquê, mas esse é o natural. Esse imposto é um imposto compulsório. Você tem que pagar, não tem jeito, para o sistema funcionar. Israel funcionava assim também. Deus era, vamos dizer assim, o presidente da nação, o rei. Ele é que imperava uma teocracia. Logo, os sacerdotes eram seus ministros. E o templo era, vamos dizer ali, o congresso. Então, esses dízimos combinados aqui por Deus e o povo, entre Deus e o povo, serviam para sustentar todo o trabalho de adoração, no qual os ministros de Deus, no caso, os sacerdotes, realizavam. Então, esses dízimos e ofertas eram para pagar ou para custear todo esse trabalho que se dava, que resultava da adoração. Portanto, pelo menos 3 vezes no ano, eles tinham que dar o dízimo. Todo esse dízimo, irmãos, era algo combinado e estabelecido por Deus e algo compulsório. Era algo que tinha que acontecer, por quê? O templo e os sacerdotes, os levitas, toda essa tribo tinha que ser sustentada. Então era a forma que Deus custeava a manutenção de toda essa adoração. Então isso era combinado.
Haviam também as ofertas voluntárias, que além desses 3 dízimos anuais, eles davam ofertas voluntárias, e aí já era uma questão de generosidade do judeu, que entendia que Deus é de fato o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus que tem sustentado eles lá, desde o Egito, feito uma nação e toda aquela história maravilhosa que é do povo de Israel. Então esse judeu crente, verdadeiro, ele olhava para Deus e falava, olha, eu estou aqui fazendo aquilo que é compulsório, que o pagamento que tem que acontecer para sustentar os levitas, mas também esse meu Deus é tão maravilhoso que ele merece. Eu devo demonstrar minha gratidão a esse Deus. Como? Ofertas voluntárias. E é então aí que entra a questão dos dízimos e ofertas. Então, essa é uma explicação breve, mas é assim que funcionava. Haviam esses dízimos compulsórios, digamos assim, para o funcionamento do serviço no templo e também o sustento dos levitas, mas também a oferta ao Senhor, ela era sempre voluntária, uma oferta voluntária. Então o povo sempre estava contribuindo. No tempo de Malaquias, o que estava acontecendo? Eles estavam pegando essa oferta, esse dízimo, que era devido, era estabelecido por Deus e acordado entre eles, na história deles, e estavam embolsando, estavam guardando. Tanto é que Malaquias usa uma expressão muito forte, né? Vocês falam, ele fala, vocês estão me roubando. A palavra roubar é tomar com violência, tomar por força. Vocês sabem que esse dinheiro, que esse dízimo, que essas ofertas são minhas, mas vocês estão, como sempre, né, filhos de Jacó, me enganando, passando a perna em mim. Literalmente Deus está dizendo isso para eles, vocês estão me roubando. Por que eles estavam fazendo isso, irmãos? Eles esqueceram-se da palavra de Deus, abandonaram os estatutos, eles ignoraram a palavra que prescrevia como eles deveriam fazer, servir e adorar a Deus. Logo por isso, eles estavam sofrendo. Portanto, Deus está dizendo que eles estavam tomando aquilo que é dele por direito, pois isso era acordado entre ele e a nação. A ideia, como eu já disse da palavra, é tomar com violência. E Deus aqui está denunciando a falha da nação em obedecer a palavra dele. Era a palavra dele, vocês devem trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E ele repete isso aqui. Mas o povo estava, por causa da sua ignorância, do seu afastamento para com a palavra, não estavam entregando o que era de Deus, estavam roubando, tomando por violência. Israel, ao se desviar da palavra, da lei de Deus, deixou de adorar a Deus com os seus bens, através dos dízimos e das ofertas. E aquilo que era de Deus, por direito, eles tomaram. E não traziam para a casa do tesouro. Casa do tesouro, a ideia é que no templo haviam depósitos, um tipo de armazém, onde eles colocavam as sementes, né, que eram levadas, e ali eles estocavam tudo o que eles recebiam. E também havia um lugar para o dinheiro. Então esse tesouro, casa do tesouro, era como que depósitos dentro do templo. Então esses depósitos eram suficientes, né, eram capazes de guardar esses mantimentos e essas ofertas. Deus ordenou que eles trouxessem com urgência todos os dízimos e ofertas como forma visível do seu arrependimento. Eles estavam longe de Deus e Deus fala, voltem para mim, como? Me pagando o que vocês estão roubando, me devolvendo o que é meu, dízimos e as ofertas. E lembra um pouquinho quando nós falamos dos sacerdotes? Eles estavam trabalhando sem estímulo nenhum, sem nenhum prazer, por quê? Muito provavelmente estavam passando fome, o povo não estava servindo, então eles abriram mão do serviço a Deus, por conta de que muitos tinham que voltar para a agricultura, e com isso abandonaram o ensino das Escrituras, o que complicou ainda mais para o povo de Israel, o abandono, a desobediência à palavra de Deus. Amada igreja, nossa contribuição hoje também é um ato de adoração ao Senhor. Devemos realizá-las com o coração agradecido. Muitos vão dizer, mas no Novo Testamento é a mesma coisa, né? Essa pergunta sempre, não tem a palavra dízimo no Novo Testamento. É lógico que ela aparece em alguns ensinos de Cristo, mas em relação à igreja, quando pensa em Atos para frente, você não vai encontrar nenhuma alusão a dízimos, mas apenas a ofertas, coletas. Mas o princípio que nós
temos, é por equivalência, funcionou para Israel e nós temos então essa base do Antigo Testamento e nós usamos no nosso tempo hoje. Embora o princípio que Paulo ensina para a igreja é muito parecido com dízimos e ofertas do Antigo Testamento. Ele chama para realmente dar uma contribuição proporcional, conforme a sua prosperidade. Né? Se você averiguar, como eu já disse, o Novo Testamento não vai apresentar nenhum mandamento explícito para que a igreja venha trazer dízimos ou dízimo. Mas em 2 Coríntios 8 e capítulo 9, nós lemos recentemente no plano de leitura, Paulo ensina que a contribuição é pela graça. O que talvez você pensar, já que não é dízimo, então pode ser como? Pela graça. Ah, então é mais fácil. Não, é um pouquinho mais alto, né? O nível no Novo Testamento de contribuição é maior, a exigência é maior, porque Deus não pede 10%. Cristo, quando ele chama os seus, ele pede tudo. Não é isso que ele falou para o jovem rico? Vai, vende tudo, dá aos pobres e depois faz o quê? Vem e me segue. Eu quero você por completo. Então veja como no Novo Testamento o padrão é muito mais elevado. Você pensar pela graça é mais tranquilo, não. Jesus Cristo não se contenta, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele quer ser adorado com tudo que nós somos. Ele não quer só parte, só 10%. 10% nós herdamos do Antigo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, como uma base, um piso, vamos dizer assim. Você começa com 10 e você pode ser muito mais generoso, conforme Deus vai fazendo você prosperar, como Paulo diz, de acordo com a sua prosperidade, proporcional ao que Deus tem te feito prosperar, você deve ser também liberal, generoso em contribuir. E aqui, irmãos, talvez está um dos nossos maiores erros. Nós estamos no tempo da graça, assim como Malaquias, o povo de Malaquias, sonegando o que é devido a Deus. Deus pede tudo de nós. A igreja, ela empresta do Antigo Testamento, do povo de Israel, os 10% como uma base. Portanto, se na sua contribuição você não está sendo generoso ou buscando, de fato, adorar ao Senhor com os seus bens, talvez nem é alguém que dá o dízimo, nem é um contribuinte, isso mostra que o seu coração, assim como o da nação de Israel, está longe da palavra de Deus. Você não tem prazer em contribuir. Você não tem confiança em dar o seu dinheiro, que na verdade é Deus que te deu, né? Ele que te sustentou, é Ele que te capacitou para trabalhar e tanto mais. Ele está te sustentando e você não tem confiança nele de falar, não, eu vou dar o dízimo. Eu vou ofertar com generosidade, porque esse Deus é um Deus tão grande, tão maravilhoso. Não, nós somos o Jacó, o jeitinho brasileiro, né? Ah, esse mês eu vou dar tanto, porque senão não vai. Deus vai entender. É de Deus tudo, mas você sonega. Você acaba tirando ou perdendo o privilégio da contribuição. Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios, ele diz, e essa é a nossa linha de doação, de adoração com os nossos bens, ele diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Portanto, amada igreja, contribua por amor, por gratidão e como forma de adoração. Quando você contribui, não só dando os 10%, lembra? É uma base. Deus, ele tem sido muito, muito, extremamente generoso conosco. 10% é para começar. Nós não podemos fazer diferente ou menor do que Israel fez. O povo da velha aliança, vamos dizer assim. Nós que estamos em uma nova aliança maravilhosa, Cristo nos salvou. Deus enviou seu Filho puro e santo para morrer na cruz do Calvário
para pagar o preço da sua dívida, da minha dívida. Será que ele não é digno de tamanha demonstração de gratidão? Uma oferta recalcada, sacudida, né? Generosa. Pense nisso. Como está a sua contribuição? Será que você só está tentando enganar, passar a perninha em Deus? Fala, não, Deus, esse mês está difícil. Você não engana Deus. Proponha no seu coração contribuir com alegria, com gratidão, como forma de adoração, por amor a esse Deus santo e maravilhoso. Porque isso é devido a Ele. Ele pede isso de nós, lembra? Ele não quer só uma partezinha, não é só a 10ª parte. Você é dele, Ele quer tudo. Não se engane com esse discurso. No Antigo Testamento era 10, mas na igreja não tem contribuição. Tem sim. Deus quer tudo. Ele quer você por completo. E os seus bens devem ser usados para a glória de Deus, porque Ele é esse Deus maravilhoso. Como Paulo diz, e como eu disse, essa é a nossa linha de doação, de adoração com nossas finanças. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A questão, muitas vezes a gente fica na quantidade, né? O pastor está pedindo agora tudo. Lembra quando Jesus estava no templo e aquela viúva colocou simples moedinhas? O que Jesus falou sobre aquela mulher? Essa está me adorando. É essa, porque ela não tem nada, mas ela está dando tudo com alegria, gratidão. Ela de fato está oferecendo o que ela tem para mim. Essa é a disposição. Confiar em Deus, colocar nossa confiança e gratidão nele. Quando de fato o nosso coração é grato e reconhece o que Deus tem feito por nós, dia após dia, não há espaço para mão de vaca. Crente mão de vaca não vai existir. Não vai haver espaço para avareza, porque você olha para esse Deus tão generoso que te deu o único filho para morrer em seu lugar. O que você pode oferecer para ele que vai ser mais caro, vai ter um preço mais alto? Nada. Mas ele chama o seu povo para adorá-lo com tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. Deus quer abençoar o seu povo, mas o povo precisa obedecer a sua palavra. Deus chama então Israel para se arrepender. Como? Devolvendo os dízimos e as ofertas na casa do tesouro. E veja o que ele diz no verso 9 a 11. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês a bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu assim: estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes que amadureçam. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Israel, ao não obedecer a palavra de Deus, eles estavam tomando para si os dízimos, as ofertas. Estavam roubando a Deus, na verdade. Eles estavam roubando também a si mesmos. A causa do sofrimento e da miséria desse povo era o fato de que eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, ao não contribuir para a obra do Senhor, ao não honrar o Senhor com seus bens. E com isso, Deus não podia cumprir a promessa dele. Promessa essa que está escrita em Levíticos 26, 3 e 4. Se andarem nos meus estatutos, ou seja, se estiverem na minha palavra, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei chuvas
na época certa, e a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Isso está lá em Levíticos. Que em Malaquias o povo não estava cumprindo o estatuto. Logo, Deus não podia cumprir essa promessa. Deus estava trazendo maldição. Com maldição, vocês são amaldiçoados. Não tinha safra, não havia semente, não tinha dinheiro, havia inimigos por toda parte, a praga na lavoura. O Senhor não abençoa o povo que não obedece a sua palavra. Em Deuteronômio 28:8, o Senhor diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que Deus te dá, o Senhor teu Deus, se vocês andarem no meu mandamento, se vocês me obedecerem. A terra de Israel havia sido invadida por gafanhotos. Quando ele fala o devorador, naquele tempo haviam 3 espécies de gafanhotos, e uma delas é esse devorador. Eles vinham em nuvem e tomavam conta da plantação. E uma sentada, da manhã até a tarde, acabava toda a plantação. Então Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, eu vou repreender o devorador. Eu vou cuidar dessa praga. Eu vou evitar que eles cheguem para destruir a sua plantação. A terra vai ser abençoada por Deus. Sempre que roubamos a Deus, não é só a Deus que nós roubamos, nós também roubamos a nós mesmos. Em primeiro lugar, nós nos privamos das bênçãos espirituais que sempre acompanham a obediência à palavra de Deus, que sempre acompanham, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, a contribuição fiel. Quando você deixa de contribuir, Deus, na verdade, na medida com que você contribui, é o que Paulo está ensinando, é a medida como você vai ser abençoado. Aí você fala: poxa, pastor, isso aí é prosperidade. Mas é a prosperidade bíblica. Não é que Deus vai te fazer um rico, um milionário, como eles pregam aí fora. Dá 100 e você vai ganhar 1 milhão. Não. Deus vai te fazer prosperar de outras formas. Talvez vai te enriquecer, sim, se é a vontade dele. Mas Deus faz o seu dinheirinho, o rico dinheirinho suado, render de formas que você nem imagina. Mas por quê? Porque você tem sido generoso, tem sido alguém que tem semeado no reino de Deus, tem plantado. E Deus abençoa. É essa a prosperidade. Essa é a prosperidade bíblica. Não confunda a mensagem aí fora de que dá R$1 e ganha 1 milhão, ou ganha 1.000. Não, Deus vai abençoar conforme Ele quer. Mas a verdade é, Deus vai abençoar. A contribuição fiel. Porém, mais que isso, o dinheiro que pertence a Deus por direito e que tomamos para nós nunca fica conosco. Acaba indo para o médico, para o mecânico. Você pensa que você está ali, vou poupar, vou tomar a moedinha de Deus, né? Ela vai para a mão do mecânico. Pagamento de impostos. Como a gente tem sofrido com o imposto, né? Puxa, outro dia eu fiquei assustado com a minha notinha. Eu falei: rapaz, mas será que não é realmente a mão de Deus, o dedo de Deus apontando: olha, está sendo infiel? Será que você está realmente andando como deveria? Será que nós, como cristãos, fomos chamados para oferecer tudo a Ele? Nós estamos adorando Ele da forma que Ele pede? A nação de Israel estava sofrendo justamente. Abandonaram a palavra. Deixaram de cumprir o que Deus pediu. Será que hoje nós, por mais que nós venhamos a murmurar e nos sentimos tão justos, né? Eu não mereço pagar tanto imposto. Será? Precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com a forma como nós adoramos ao Senhor. Precisamos entender que culto, adoração é algo muito sério. Deus nos chama para adorá-lo com tudo que somos e com tudo que temos. Nada deve estar protegido ou resguardado do Senhor. Tudo é para Ele. Deve ser oferecido, colocado diante dEle. Se você não tem essa disposição, é porque você não confia nele. Você não creu nele. Você não tem amado a sua palavra, você não tem conhecido Ele na palavra dele. Se não confiamos que Deus cuida de nós, então qualquer coisa
em que confiamos, talvez você tenha confiado no dinheiro e por isso você não está contribuindo como deveria. Você não está confiando em Deus, mas no dinheiro, então você guarda, achando que isso vai resolver. Não. Seja generoso com Deus. Confie nele. As pessoas que amorosamente contribuem, dão dízimo, ofertas a Deus, elas descobrem que aquilo que resta sempre rende muito mais e traz muito mais bênçãos do que aquilo que se retém. Seja um adorador em espírito e em verdade. E a adoração em espírito e verdade, a adoração verdadeira, ela inclui não só uma parte da sua vida. Não é só cantar corinho e ouvir a mensagem. Não é só no domingo, de manhã e domingo à noite. É tudo o que você é, tudo que você tem de mais caro, sua família. Você precisa estender tudo isso para Deus. Verso 12 ele diz: com essas bênçãos que Israel vai receber uma vez que se arrepende, todas as nações vão olhar para vocês e dirão: vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. Israel estava roubando a Deus, estava roubando as bênçãos de Deus de si mesma, e agora Deus mostra que eles estavam roubando mesmo as bênçãos dos outros, dos gentios, os povos de fora, porque eles viam a miséria de Israel e falavam: que Deus é esse que esse povo serve? Se é para viver desse jeito, é melhor ser pagão. Por conta da maldição, porque não estavam obedecendo a palavra de Deus. Hoje é a mesma realidade, irmãos. Muitos crentes vivem vidas tão miseráveis que o vizinho olha e fala: que miséria, para viver nessa pindaíba aí? Para quem ir na igreja? Que Deus é esse? Mas isso só reflete o quê? Não o caráter de Deus, mas a nossa avareza, a forma como nós somos mesquinhos em servir ao Senhor, medíocres. Precisamos olhar para a promessa de Deus. Ele não muda. E o que ele desafia para o povo dele é: me obedeçam, obedeçam a minha palavra, e vocês vão provar da minha generosidade. Eu vou abençoar vocês de uma forma sem igual. Vocês vão ser terra de delícias. Irmãos, aprendemos nessa noite que Deus deseja abençoar o seu povo. Mas para isso, nós precisamos obedecer a palavra dele. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa se deleitar na palavra de Deus. Eu pergunto a você esta noite: a palavra de Deus, ela tem um lugar devido na sua vida? A palavra de Deus está para você como o oxigênio está para a sua saúde, para a sua vitalidade? É a palavra de Deus que tem te dado vida, energia para amar, para confiar e para se sacrificar, para servir a Deus? Se você olha para a sua vida e fala: puxa, eu estou tão devagar na fé, pastor. Volte-se para a palavra. Ouça o apelo de Deus. Volte-se para mim. Como é que você volta para Deus? Indo até a sua palavra. Ame esse livro. Dedique-se a conhecê-lo, a estudá-lo. E assim Deus vai fazer com que você cresça. Vai fazer de você um homem, um servo, uma mulher, uma serva próspera, rica, na presença dele, cheio de vigor, desejoso, pronto para adorá-lo com o seu melhor, com a obediência que ele exige. Como está a sua adoração esta noite? Ao ouvir as palavras de Deus, o desafio que Deus trouxe para nós esta noite. Se você quer ter uma ideia como está a sua adoração, olhe para a sua carteira, para o seu talão de cheque, para o seu cartão. Como está a sua contribuição? Você tem sido generoso para com esse Deus que você diz amar? Eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Mas quando chega na hora de contribuir, sustentar o reino de Deus, o evangelho que é pregado, missões, porque nós investimos em missões. Você tem visto, né, nas sessões, na sessão da igreja, o dinheiro que vai, o auxílio que nós damos para os homens que estão lá no campo. Também o sustento dos ministros desta igreja. O sustento da manutenção deste local de culto. Tudo isso demanda o quê? Finança, dinheiro. Você tem sido um apoiador, um sustentador, como diz o pacto? Ao olhar para a forma como você tem contribuído, você pode ganhar um pouquinho de como você tem sido diante de Deus. O que Deus tem recebido de adoração.
A verdade é que muitos estão como Israel, roubando a Deus. E se esse é seu caso, arrependa-se. Porque o problema não é o dinheiro. Você não pode roubar a Deus, a verdade é essa. Ele é o Criador de tudo. Mas você não está obedecendo a Ele. E quando você não obedece à palavra de Deus, você incorre em maldição, em caos. Deus não pode te abençoar, porque você está desobediente à palavra dele. Contribua, ofereça o seu melhor, seja generoso, ame a palavra dele. E como reflexo desse amor para com a palavra e obediência, faça o seu melhor na contribuição. Como Paulo diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Contribua com alegria, por amor a Deus e como forma de adoração. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos, de fato, um povo obediente e que possamos cumprir nossas responsabilidades como servos dele, como povo dele, para que nós não venhamos colher maus resultados ou ter uma colheita mentirosa, né? Uma colheita que não é a que nós desejamos. Nós queremos uma colheita farta, próspera. Mas para isso, precisamos obedecer à palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado tanto, tem sido tão generoso. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a ter o coração sensível à tua palavra. Faz de nós um povo obediente, não um povo de dura serviço, não um povo cabeça dura. Que nós possamos, ó Deus, deixar de lado o jeitinho brasileiro, pecaminoso, mas que possamos cumprir aquilo que o Senhor pede de nós em sua palavra à risca. E que possamos cumprir nossas responsabilidades diante do Senhor, por amor a Ti, como forma de gratidão, como forma de adoração. Faz de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores, que possamos Te adorar com tudo o que temos e tudo o que somos, porque é isso que o Senhor exige de nós. Tudo. O Senhor nos comprou por um bom preço, e nós sabemos que somos Seus. Nos ajuda a viver assim, Senhor. Cada dia eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por sua atenção. Convidar aqueles que podem para ficar em pé. Se coloquem de pé para cantarmos o hino.